Convido aos irmãos a abrir a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 12. Nós leremos os versículos de número 1 a 11. Nós estamos aqui estudando a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios e hoje nós avançaremos um pouco mais e daremos início ao capítulo de número 12, onde nós trataremos a respeito dos dons espirituais. Todos acharam? Antes de lermos, se você quiser anotar o título dessa mensagem, nós vamos falar sobre a diversidade na unidade do Espírito. Os dons não são para divisão, mas para um fim proveitoso. Quero repetir. Diversidade na unidade do Espírito. Os dons não são para divisão, mas para um fim proveitoso. No final de nossa mensagem, assim espero pela graça de Deus, em que nós entenderemos então que fim proveitoso será esse. Amém? Todos acharam 1 Coríntios capítulo 12? Leamos então o versículo de 1 em diante. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabei que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimentos de espírito, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Amém? Os irmãos podem se sentar. Meus amados, sei que falar sobre os dons do Espírito Santo é um assunto muito sério e um assunto que não deveria ser polêmico, e às vezes é muito polêmico, e que, infelizmente, principalmente no texto que nós vamos ler aqui, as pessoas focam muito mais nos dons, e em especial no dom de língua, do que o que o apóstolo Paulo está aqui tratando com a igreja. Antes de nós irmos propriamente para o texto, primeiro nós precisamos saber o que significa a palavra dom. Aqui no texto, a palavra dom, ela aparece em 1 Coríntios capítulo 12, como a palavra carisma, dom, dádiva, de uma forma bem simples, é ali o presente, é a graça de Deus, é o dom, é a graça de Deus, um presente de Deus, de uma forma resumida, é algo que nós recebemos da parte de Deus que não merecemos. No livro A Obra do Espírito Santo, de Abraham Kuyper, não sei se estou falando direito aí, mas eu acho que é o Abraham Kuyper, ele diz o seguinte: os dons espirituais, ou carismata, são os meios e poderes divinamente ordenados pelos quais o rei capacita a sua igreja a realizar a sua tarefa na terra. Então, de uma forma resumida, o que os dons do Espírito, se tratando aqui do capítulo 12 de Coríntios, está falando dos dons que nós recebemos de Deus ordenadamente para que nós possamos realizar as tarefas que o próprio Cristo dá à sua igreja. O que não está tratando aqui não é de aptidões naturais, isso é uma outra questão. Não estamos falando de talentos adquiridos ao longo da vida. Talentos, dons, capacidades que você vai adquirindo ao longo da vida, que vai aperfeiçoando ao longo da vida, que são dons naturais. Mas nós falaremos aqui dos dons que são provenientes do Espírito Santo à sua igreja, em especial para realizar a obra de Cristo.
ainda que todos os dons, de uma forma mais profunda, é a graça de Deus. Todos os dons, até os dons naturais, eles são provenientes de Deus. Mas como nós estamos falando do texto aqui de 1 Coríntios capítulo 12, especificamente tratando de dons espirituais e não normais. Voltando para o texto, Paulo aqui, ele vai começar o capítulo 12, dizendo assim, versículo 1, a respeito dos dons espirituais. Paulo começa no capítulo 1 até o capítulo 11, tratando de diversos assuntos, diversos temas. Nós vimos nas aulas anteriores, em especial na última aula, que Paulo tratou sobre a ceia, como se deveria tomar a ceia ou ministrar a ceia dentro da igreja, que os coríntios estavam agindo de uma forma totalmente errada, e Paulo vai ensiná-los. E agora, ele começa um novo assunto, embora não seja totalmente novo, mas ele vai tratar de um assunto que também precisava ser corrigido. Qual é o assunto? Qual é o assunto que ele vai tratar? Já começa aqui no texto. A respeito do quê? Dos dons espirituais. Essa era uma preocupação do apóstolo Paulo e que era uma questão que precisava ser corrigida ali na igreja de Corinto. Ele vai falar isso, ele vai usar 3 capítulos. Ele vai usar o capítulo 12, ele vai usar o capítulo 13 e o capítulo 14 para falar dos dons espirituais. Tamanha a seriedade que Paulo trata deste assunto e como a igreja precisava entender a respeito dos dons espirituais. Por quê? Porque isso estava atrapalhando o culto, estava afetando o culto, trazendo problemas para dentro do culto e também para o testemunho da igreja. Era um tema que ele não começa aqui, mas ele vai começar lá no capítulo 1. Ele vai começar lá no capítulo 1, porque o problema sempre tem ligado sempre um problema está ligado a um outro problema. E aqui Paulo vai tratar sobre os dons, mas causado pelo problema que está lá no capítulo 1. Se você voltar um pouquinho atrás, aí, capítulo 1, no verso 10 e 11, nós começamos a ver que o assunto que vai ser tratado no capítulo 12 está ligado desde o começo da carta, que é um assunto que ele vai repetir vários nome de nosso Senhor ao longo da carta. Lá no capítulo 1, no verso 10, diz assim, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pela casa de Cloé de que há contenda entre vós. Ou seja, a carta começa com Paulo tratando de um assunto que era notório e que chegou ao conhecimento dele e que ele vai tratar isso em toda a carta, que era as contendas, as divisões, as brigas que haviam constantemente ali em Corinto. No capítulo 11 também tinha contenda, tinha briga, aonde? Na ceia do Senhor. Um comia, bebia demais, o outro não comia, havia divisões ali dos ricos com os pobres. Então a carta sempre vai estar tratando ali, na sua maior parte, desse problema de divisões, de dissensões, de falta de compreensão de coisas primordiais a respeito do Evangelho. Aqui, no capítulo 12, Paulo vai continuar tratando desse assunto da unidade, agora em relação à má compreensão, em relação aos dons, ao mau uso dos dons ali na igreja. Esse era um problema que estava afetando o culto. Imagine um culto lá na igreja de Corinto, primeira igreja não vou falar batista aqui, tá, irmãos? Mas primeira igreja do Corinto, lá na cidade de Corinto. Como é que era? Vocês começam a imaginar, olha para o início da carta, você vê tantos problemas, daí chega na hora da ceia, como é que está a ceia? Está uma bagunça, e como é que é o culto lá? Um fala alto, outro grita, outro fala em línguas, o outro começa a profetizar, e era uma bagunça. E eles não entendiam isso. Além disso, há um outro problema maior, que era o problema que estava afetando o culto e o testemunho da igreja em Corinto. Por essa razão, Paulo começa o texto falando, eu preciso alertar vocês, e ele vai dizer lá no capítulo 1, no verso 1 do capítulo 12, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. A palavra ignorantes aqui, ela não significa que a pessoa outro sentido pejorativo, apenas que ela compreendeu um assunto, que ela desconhece um assunto.
Então Paulo começa o seguinte: olha, vocês não estão compreendendo corretamente sobre o assunto que eu vou tratar aqui, sobre os dons. Por quê? Devido à forma em que vocês estão vivendo, a maneira em que vocês estão agindo no culto, a maneira que vocês estão lidando com os dons, mostra, deixa evidente que vocês não entenderam nada disso. E Paulo, no versículo 2, vai dar uma evidência de que muito disso era pelo contexto que os gentios que estavam na igreja de Corinto vieram. Olha o versículo 2 do capítulo 12. Sabeis que outrora, quando ereis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo ereis guiados. E aqui essa palavra conduzir-vos, a palavra aqui significa ser enganados, iludidos. Então Paulo está tratando com os cristãos que eram gentios, que não eram judeus, que não compreendiam os dons, porque ainda estavam impregnados com a cultura e a religião pagã que eles tinham anteriormente. Então eles estavam, olha, antes de vocês quererem Cristo, antes de vocês aceitarem a Cristo e estarem aqui, vocês tinham uma outra forma de viver. O culto de vocês eram diferentes. O culto de vocês e a forma de vocês lidarem com a religiosidade era totalmente oposto. As pessoas davam muito valor às experiências sensoriais. Nos cultos, as pessoas mostravam assim, quanto mais a pessoa tinha uma intimidade com a divindade, ele tinha uma posição mais elevada. Então as pessoas buscavam muito isso, né? O êxtase, ficar em transe, isso simbolizava muito a intimidade da pessoa com a sua divindade. E isso colocava ele dentro da sua religião numa posição mais elevada. Então, na realidade, eles não compreendiam isso e trouxeram esse costume para dentro da igreja cristã. Bom, infelizmente isso não aconteceu só lá em Corinto do primeiro século. Nós vemos que muitos cristãos que ainda vivem no nosso meio, ainda não compreenderam realmente como lidar com os dons. Na igreja de Corinto, eles ainda não conheciam. Na igreja de Corinto, eles ainda não tinham as escrituras. Então, eles achavam que o dom fosse algo para se vangloriar, algo para se gabar diante dos outros, uma espécie de classe privilegiada. Mas o triste é que em nossa sociedade existem igrejas, cristãos, que ainda agem dessa forma. Igrejas que têm dois tipos de cristãos. O cristão de primeira classe, que é aquele cristão top, né? O super cristão, que fala em línguas, que profetiza, que gira no manto e que faz e acontece. E o de segunda classe, que é aquele coitadinho, pobrezinho, que somente foi um tição tirado do fogo e é salvo e aceitou Jesus. Tadinho, coitado, mas está ali. Isso traz uma divisão na igreja. Isso traz problemas para a igreja. Por quê? Porque estão lidando de uma forma errada com os dons. Então, Paulo ele vai começar a chamar a atenção desses crentes ali à verdade. Ele vai dar, vamos dizer assim, um puxão de orelha, olha, preste atenção. Como vocês não conhecem, tem um pregador que diz, vocês estão comigo, é o que Paulo vai fazer lá. Ele vai chegar na igreja, olha, vocês estão comigo, prestem atenção como que vocês estão agindo, porque agora eu vou vos ensinar e eu quero que vocês não sejam ignorantes. Eu quero que vocês tenham conhecimento a respeito de como lidar com o culto, de como lidar com os dons. Paulo chama atenção para o fato de que eles ainda, quando estavam lá fora, seduzidos pelo mundo, agora dentro da igreja, continuam com a mesma mentalidade. Eles eram conduzidos, Paulo vai dizer, por deuses mudos, que nada podiam fazer por eles e que fascinavam eles. Talvez aqui uma referência ao Salmo 115, que diz, tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem. O sentido do texto é que eles estavam sendo levados, escravizados, seduzidos pelos seus ritos de adorações, né, que é esplêndido. Irmãos, infelizmente, há muitos cultos que encantam os olhos de quem não conhece o Evangelho. Você entra, é música, é shows, é gritos, é danças, é pulos, é línguas esquisitas, e isso atrai muitas pessoas, e muitas pessoas são iludidas por isso, que na realidade Paulo está dizendo o quê? Que não fazem nada, que não falam nada,
que não pronunciam, que não transmitem nada de verdade, de conteúdo verdadeiro da palavra de Deus para aquelas pessoas. E Paulo está chamando a atenção, olha, vocês não podem mais agir assim. Em outras palavras, agora Paulo vai dizer o seguinte, eu quero que vocês compreendam, não sejam mais ignorantes, compreendam a respeito do Espírito e a ação do Espírito nos filhos de Deus. Quando Paulo vai falar de dons, ele tem a ideia, e é essa mesma ideia bíblica, de que dom é a ação do Espírito na vida dos salvos, é a ação do Espírito na vida dos cristãos dentro da igreja. Então, quando lê-se ali dons do Espírito, entenda-se que é a ação visível do Espírito Santo de Deus na igreja, nos servos de Deus. Então, Paulo agora vai dizer, olha, eu preciso ensinar vocês precisam olhar para isso aqui com uma forma correta. E não como estavam olhando anteriormente. Então é necessário, tanto a igreja de Corinto, como a nossa igreja, a cristandade de hoje, os cristãos de hoje, olharem para as Escrituras e aprenderem não o que uma igreja diz. Muitas pessoas dizem assim, olha, qual é a visão da sua igreja em relação aos dons? Meus amados, se alguém perguntar para você, qual é a visão da sua igreja em relação aos dons? O que você responde? A visão nossa. Não, não é a visão nossa. É o que a Bíblia diz. É o que nós precisamos. Não é o que a semente da vida diz a respeito dos dons. Não é o que a igreja A ou B diz a respeito dos dons. Paulo vai trazer aqui o que as Escrituras, o que a palavra de Deus ensina a respeito dos dons. E é isso que precisamos aprender. E não uma doutrina que foi criada por costumes ou por gerações e gerações passadas de igreja para igreja. Então, Paulo vai ensinar. É necessário aprender o que as Escrituras falam sobre o dom do Espírito e como o Espírito age na vida dos cristãos e da igreja. Paulo vai começar, então, aqui no versículo de número 3, a mostrar um princípio básico para compreender sobre os dons do Espírito. E eu quero fazer um exercício que eu gosto muito de fazer no PG de 60 mais, aprendi, tá? Vou provocar vocês agora, tá bom? Vamos ler o versículo 3, que diz assim, olha, por isso vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, afirma, que ninguém que fale pelo Espírito Santo de Deus afirme, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo de Deus. A palavra anátema significa maldito. Então eu quero perguntar, qual é a primeira evidência básica, né? O primeiro princípio básico para compreendermos sobre os dons do Espírito Santo no versículo 3. Você pode me responder? Não precisa responder, tá bom? É uma pergunta retórica. Pense um pouco aí. O que esse texto está falando de um princípio básico em relação aos dons do Espírito Santo? Pastor, mas como assim? Ele está falando de dom do Espírito? Sim, vou ler novamente. Por isso vos faço, por isso o quê? Diante do que Paulo explicou, vocês não compreendem a relação do Espírito Santo com a igreja, com o crente, vocês ainda estão impregnados com a cultura e a religiosidade de vocês no passado. Por isso, em razão disso, faço agora que vocês compreendam. O quê? Que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. O que Paulo está ensinando? A palavra anátema significa maldito, mas não é só maldito. Tem o significado de rejeitar a Cristo. Vocês começam a compreender que Paulo está dizendo assim, ó, ninguém que diz que tem o Espírito Santo pode agir contrário a Cristo, rejeitar a Cristo. Tem como alguém ter o Espírito Santo de Deus e ao mesmo tempo rejeitar a Cristo, amaldiçoar a Cristo? Ninguém que alega ter o Espírito Santo seria capaz de blasfemar contra Cristo. Por quê? Porque a ação do Espírito Santo é justamente de levar no sentido oposto. Há ali um fundamento principal, que é a do Espírito Santo. O Espírito Santo, a obra do Espírito Santo a nós, é justamente abrir os nossos olhos para que nós vejamos o Cristo, o nosso Rei, o Senhor maravilhoso, e nos impulsionar a glorificá-lo. Como alguém que diz que tem o Espírito Santo de Deus pode negar a Cristo, blasfemar contra Cristo, agir contra Cristo? O próprio Cristo
testifica isso. Eu poderia citar vários textos que o Espírito Santo age em prol, em favor, para a glória de Deus. Mas eu quero usar o que o próprio Cristo diz a respeito do Espírito Santo. Você pode anotar aí, João capítulo 15, que é o capítulo das partes finais de Cristo na terra, quando ele está falando com os seus discípulos. E Jesus vai dizer lá no versículo 26, quando, porém, vier o Consolador, quem é o Consolador? É o Espírito Santo. Quando vier o Espírito Santo, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E aqui é falar bem, exaltar, e não ao contrário. Aí um pouco mais à frente, no capítulo 16 de João, nos versos 13 e 14, o próprio Cristo continua. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Então, a obra fundamental do Espírito Santo é levar as pessoas a conhecer a Cristo, esse Cristo verdadeiro, e glorificar a Deus. Você entende o que Paulo está falando? Que é um princípio básico para discernir assuntos relativos aos dons espirituais. Este dom, a maneira que você está agindo, está contra Deus. Esse dom que você diz que é do Espírito, lembra que dom é a manifestação do Espírito visível. Esta forma, isso que você está fazendo, está glorificando a Cristo? Julgue pelas ações. Julgue pelo que ele está fazendo. Se ele está glorificando a Cristo. Se ele está de acordo com a palavra de Cristo. Ou se não. Um suposto dom espiritual que não glorifica a Deus, pode ser do Espírito Santo? Uma forma que a pessoa age dentro da igreja, que não glorifique a Cristo, que não evidencie um comportamento cristão, pode ser um comportamento movido pelo Espírito Santo de Deus? Claro que não. Então Paulo está ensinando, eu vou começar a ensinar vocês como lidar com o Espírito. E a primeira coisa é, saibam, o Espírito Santo não vai fazer nada contra Cristo. Não vai ir contra a palavra de Deus. Porque ninguém que tem o Espírito Santo de Deus vai fazer dessa forma. Era fato que a forma com que os cristãos lá de Corinto estavam agindo não era desse jeito. Estavam fazendo de forma a denegrir o nome de Cristo, a denegrir o nome do Espírito Santo, a blasfemar o nome diante daquela sociedade. Irmãos, nada é mais terrível do que uma igreja que age de uma forma desordenada. Nada é mais terrível. Lá fora, irmãos, o pessoal fala, como é que pode ter o Espírito Santo, mas cada um fala uma coisa? Como é que pode ter o Espírito Santo, mas é uma brigaiada lá dentro? Como é que pode ter o Espírito Santo, mas é uma inveja, uma calúnia, uma difamação um do outro? Como é que pode? Alguém já ouviu isso? Tinha uma igreja muito longe, lá onde em 30 anos atrás, que tinha isso. E o nome do Senhor era envergonhado. Como dizer que o Espírito Santo está agindo ali? Como dizer que o Espírito Santo está movendo ali? As pessoas a terem inveja, as pessoas a ir uma contra as outras, as pessoas a agir com difamação, isso é contra Cristo. É contra o testemunho cristão. Então, Paulo está ensinando, está mostrando. Isso também é um alerta para nós. Como é que nós lidamos com aquilo que recebemos de Deus? Paulo está dizendo, vocês dizem ter o Espírito Santo, que receberam de Deus. Você diz que recebeu um dom de Deus, mas como vocês estão agindo? E trago para nós hoje, como nós estamos agindo com aquilo que Deus nos deu. Estamos glorificando a Deus? Estamos fazendo o nome do Senhor ser glorificado? Com o conhecimento teológico que nós temos? Será que a forma que nós agimos está glorificando a Deus? Com os nossos dons? Com a nossa forma de viver? Será que as pessoas que estão ao nosso redor podem dizer, essas ações são a manifestação do Espírito Santo na vida desse irmão e dessa irmã? Não é olharmos para a igreja de Corinto e falar como eles eram terríveis. Olha que igreja complicada. A palavra de Deus está aqui para olhar para nós mesmos. Olhar para o passado e aprender.
E aprender com o apóstolo Paulo, que está movido pelo Espírito Santo, a alertar-nos. Nosso conhecimento teológico, nossos dons, tudo que recebemos de Deus, não é para nós agirmos como soberbos, arrogantes, acharmos que somos melhores uns dos que os outros, e dessa forma fazer com que o nome do Senhor seja blasfemado lá fora. Então, outro ponto fundamental que Paulo vai tratar aqui, que ele destaca nesse versículo, ele diz, olha, ninguém que diz que tem o Espírito Santo de Deus, né, vai dizer anátema a Jesus. Mas há um outro ponto. Somente aquele que tem o Espírito Santo pode dizer Senhor Jesus. E você pode pensar, não, pastor, mas eu conheço um irmão que não é cristão e ele diz Senhor Jesus. Não é simplesmente dizer a palavra, pronunciar o Senhor é Jesus, mas se trata de realmente reconhecer Cristo como Senhor de sua vida. Essa é uma ação que somente pode ser realizada pelo Espírito Santo de Deus. Então ele está dizendo, olha, ninguém pode ter o Senhor Jesus como seu Senhor sem que haja o poder e o mover do Espírito Santo nessa pessoa. Então, Paulo está dizendo que o dom que realmente for do Espírito Santo de Deus visa duas coisas. Visa glorificar a Cristo e visa a servir ao Senhor e ao reino de Cristo. Então nós começamos a olhar agora para os dons de uma outra forma. Os dons do Espírito primordialmente servem para quê? Para glorificar a Cristo, glorificar a Deus. E segundo, para que nós possamos servir a Cristo e ao seu reino. Porque se Ele é Senhor, nós somos seus servos. E quem nos tornou servos de Cristo foi o Espírito Santo, pelo poder da palavra, que nos transformou, que nos atraiu à presença de Cristo, que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, que abriu os nossos olhos, que nos regenerou por meio de Cristo. Então nós precisamos entender isso, compreender a ação do Espírito Santo dentro da igreja e as nossas ações, sempre visando isso, a glória de Deus e ao serviço do reino. Essa, sem dúvida, é uma explicação fundamental para todos nós sobre os dons do Espírito Santo. Os dons que devem sempre glorificá-lo, exaltá-lo e servir e glorificar a Cristo e ao seu reino. Os dons não são para servir a nós mesmos. Os dons não são para servir a nosso reino, a nossa vontade. É isso que Paulo está dizendo. Para uma igreja que está vivendo totalmente contrária às Escrituras, contrária ao que a Bíblia diz. Vivendo para si mesmo, se orgulhando, tendo os dons como motivo de orgulho, de soberba, que estava trazendo divisão. Paulo traz a verdade. Olha, vocês estão errados. Vocês precisam olhar para Cristo como seu Senhor e saber que é o Espírito Santo que faz isso. Sirvam, adorem-o, porque Ele é digno. O que não estava acontecendo na igreja de Corinto. Paulo vai avançar agora no capítulo 12, no verso 4 a 6, falando assim da diversidade na unidade do Espírito. A diversidade de dons na unidade divina. Então, Paulo ele explicou o que é o dom, ele explicou como você detecta, e agora ele vai dizer, olha os dons. Versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Aqui Paulo está dando uma chamada de atenção, aquele puxão de orelha na igreja, naqueles que estavam fazendo distinções dentro da igreja, fazendo divisões dentro da igreja, em funções dos dons recebidos por Deus. Sabe aquela pessoa que começa a fazer assim, olha, eu falo em línguas, eu já sou poderoso. A outra chega, você fala em língua? Eu falo em língua e interpreto, eu sou o supra-sumo. Paulo está começando a falar, peraí, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. De fato, Paulo deixa claro, não só nesse texto, como em outros também, que há muitos e diversos dons, diversos serviços, é verdade. Há diversas realizações. Mas o que ele está deixando claro nesses dois versículos? Olha, há diversos dons, há diversas realizações, há diverso trabalho, é verdade. Mas existe um único Deus.
Existem diversos dons, diversas coisas, mas é um Deus. E eu não sei por que vocês estão se vangloriando. De uma forma simples, é como se ele estivesse falando que o Espírito Santo, Deus, Cristo, são eles que coordenam e fazem todas as coisas. Em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo, olha, o Espírito Santo é o que concede dons à igreja, para que a igreja sirva a Cristo. E isso no poder de quem? No poder de Deus. Paulo está dizendo, olha, há diversidade de dons que são dados pelo Espírito Santo, há diversidade de serviços para você ser realizados para Cristo, mas tudo é realizado por um Deus, um único Deus, que opera tudo em todos. Então não há espaço para vanglória, não há espaço para soberba, porque você recebe o dom, você é capacitado para servir, mas isso tudo pelo poder de Deus, de um único Deus trino. Meus amados, a igreja de Cristo é abençoada ao compreender essa verdade. Como que a igreja é abençoada? Como o reino de Cristo avança? Como o evangelho é pregado de uma forma clara, objetiva, alcançando mais longe, quando a igreja entende que é Deus, o único Deus que age em todos os dons e em todas as pessoas, e que não é nós, e que não depende de nós, e que não é a nossa capacidade. Está aí os irmãos do IRCT, faça propaganda, venha fazer IRCT na Semente da Vida. Muito bom. Nós falamos sobre evangelização, e a gente viu que não é a capacidade do pregador, que não é o talento do pregador, não é o tanto que ele sabe falar eloquentemente, mas é a confiança que ele tem, que a semente vem de Deus, que é Ele que dá o crescimento, que o resultado e a ação e tudo vem dEle. E isso nos faz o quê, Regiane? Nos impulsiona a pregar, porque ela saiu e falou assim, agora eu vou ser um evangelista, vou pregar o mundo inteiro. Porque é isso mesmo, quando nós entendemos e compreendemos que todos os dons, tudo que temos, é do Senhor, que age, opera e realiza. Mas a igreja de Corinto não estava entendendo isso. Eles estavam achando que era o quê? Que era eles. Que os dons eram por causa das ações deles com Deus. Então Deus olhava para ele, ó, você é o bonitinho, o queridinho de Jesus, vou te abençoar mais, vou te dar mais dom. Então, Paulo está ensinando, não, ainda que haja diversos dons, diversas operações na igreja, e isso é necessário, o que é maravilhoso é saber que todos são regidos por um único Deus, que é esse Deus triuno, que faz com que todas as coisas aconteçam no seu reino, na sua igreja, de uma forma perfeita. Isso é maravilhoso. Então, Paulo agora está explicando isso para os coríntios. Vocês estão entendendo? E agora vocês estão compreendendo como é que funcionam os dons. Não tem espaço para a glória. Não tem espaço para vocês brigarem para quem é o melhor. E agora, ele vai, dos versos 7 a 10, mostrar para que servem os dons. Ele entendeu o que é o dom. Ele entendeu como é que funciona o dom. Então, a pergunta clara é, então, para que serve o dom? Se eu não posso ter, eu não posso buscar para fazer com que o meu poder é a minha graça, não é para mim, então, mas para que serve? E Paulo vai explicar nos versos 7 em diante. Olha o que ele vai dizer. A manifestação do Espírito, lembra que a gente falou que a manifestação é o quê? É o dom. O dom é a manifestação do Espírito visível na igreja. Então ele está dizendo, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. O 8 diz, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outros, discernimento de Espírito, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. O que de imediato nós já aprendemos nesse texto? Que os dons não são para uma única pessoa. Irmão, se um dia você encontrar alguém dizendo assim, eu tenho todos os dons do Espírito, eis aí um herege. Porque o propósito do dom não é dar a um. O propósito que Deus, e Paulo está explicando aqui, o Espírito Santo está fazendo, não é que apenas um tenha todos os dons. Você já imaginou uma igreja que só, eu vou falar porque eu tenho essa liberdade de dizer aqui, o pastor Ricardo tem todos os dons. Como que seria? Imagine.
Ele ia pregar todos os dias, ele ia fazer todas as visitas, ele ia orar por todo mundo. E se um dia ele não pudesse, você está lascado, porque só ele faz. Mas não é assim em muitas igrejas? Muitos cristãos ainda não estão com esse pensamento que apenas uma pessoa detém o poder de Deus, então eu vou orar. Não, mas se não for o pastor fulano, eu não vou. Uma vez eu fui numa igreja, eu me senti assim, falei, nossa. Eu fui orar, a pessoa falou assim, não, você não, quer o outro. Eu falei, uau! De repente o outro tem mais poder, tem mais unção. Porque as pessoas não entendem que a graça está justamente na diversidade dos dons. Paulo está dizendo aqui, olha, há um, há outro, há outro, há outro. E a igreja não entende que é justamente isso. Ele vai continuar no capítulo 12, falando do corpo. Ele vai continuar falando assim, não fique triste, se, em outras palavras, estou parafraseando o restante, não fique triste se você não tem um dom. Não fique triste porque o seu irmão tem um dom e você não, você tem outro dom. Saiba que é isso mesmo. Então, a primeira coisa que Paulo está ensinando é que os dons são diversos e não é para uma só pessoa. Então, não há que se gloriar, porque cada um vai receber um dom, independente de quem seja. Paulo está fazendo uma lista, e não uma lista exaustiva, mas antes ele afirma que a manifestação desses dons, por meio do Espírito Santo, tem um propósito. Veja, ele não está fazendo uma lista para explicar os dons. E se você veio aqui pensando que eu ia explicar todos os dons, não saia triste, porque também não é o propósito dessa aula. Paulo não está explicando cada dom. Olha, o dom de língua, vem aqui, eu vou explicar para você. Não, ele não está explicando. Porque ele tem um alvo maior. A igreja tinha um problema maior do que entender o que era um dom específico de língua. Faltava união. Faltava eles compreenderem o que é que os propósitos maior do dom. E não do que o dom realiza, mas o seu fim. Então ele começa a dizer que, lá no versículo 7, ele vai dizer o quê? Deixa eu voltar aqui. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Qual é esse fim proveitoso? Que é a finalidade dos dons. Nós precisamos olhar para o que Paulo está ensinando. Qual é o teor do ensino de Paulo nessa carta? E qual é o teor do ensino no capítulo 12? Primeiro, ele vai mostrar que a manifestação do Espírito, ou seja, a presença, a ação do Espírito Santo, é dada a quem? A cada um. Paulo já começa assim, olha, vamos parar com essa bagunça de que achar que um tem mais ou tem menos. Cada um foi dado um dom. E todo cristão, irmãos, isso deveria ser tão óbvio, mas infelizmente nós que damos aula de discipulado, nós ficamos muito tristes de ver que as pessoas não entendem o básico. De que todo cristão que entregou sua vida a Cristo, que verdadeiramente creu em Cristo e foi regenerado, ele tem o Espírito Santo. Ele não vai ganhar o Espírito Santo. Quando ele se converteu, ou quando Cristo o converteu, quando ele foi salvo pela graça, ele tem o Espírito Santo, porque senão ele não é salvo. Então parte do princípio que todos, cada um dos salvos, tem o Espírito Santo. Individualmente, todos que creram em Cristo. Você que está aqui hoje assentado, ou você que está ouvindo, se você creu verdadeiramente em Cristo e foi regenerado pela graça, você tem o Espírito Santo, possui o Espírito Santo. Não é apenas para uma classe privilegiada que tem o Espírito Santo. Como nós falamos, não é para uma classe de supercrente, porque isso não existe. Não existe uma classe que mereça o Espírito Santo. Não existe uma classe que seja tão boa em que Deus vai olhar, vocês merecem. Porque as Escrituras dizem que nenhum de nós merecemos o Espírito. É dom, é dádiva, é presente de Deus, é graça de Deus para a nossa vida. Então todos nós temos, e não existe isso. Então veja, o Espírito Santo está presente nos salvos. E isso não somente quando há manifestação. Por quê? Porque o próprio Cristo afirmou que o Espírito Santo está conosco todos os dias. Você crê nisso?
O Espírito Santo está com você todos os dias. Então, todos que foram salvos têm o Espírito Santo. Mas a manifestação do Espírito Santo, ela também vai manifestar em cada um, de formas diferentes. Todos os salvos que estão aqui receberam do Senhor dons para serem manifestos, para um fim proveitoso. Se você tem o Espírito Santo, meu amado, tenha certeza, você tem um dom. Talvez você não reconheça, talvez você não identifique como dom, mas tem. Que vai ser manifesto, porque Paulo está dizendo assim, ó, foi manifesto a cada um dos crentes os dons, e ele começa a sua lista. E no final ele vai dizer, para qual fim proveitoso? Quando nós observamos essa lista, e outras listas que Paulo tem em suas cartas, o que há em comum em todos esses? Eu vou ler só os dons, tá? Olha a lista de dons. Eu quero que você pense um pouco, o que há em comum em todos esses dons? Sabedoria, conhecimento, fé, não é a fé salvífica, tá? Curar, operar milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de língua, interpretação de línguas, e a lista vai. O que esses dons têm em comum? Todos esses dons, primordialmente, não visam o benefício próprio do dono, ou do possuidor. Dono não é o Espírito Santo, tá? Do possuidor. Vamos lá? Não vou falar todos porque a hora está avançada. Sabedoria e conhecimento. É para te encher ou para você transmitir? Para você transmitir para o próximo. Quando nós falamos de cura, é para curar quem? Os dons de cura que Deus dá, é dons, tá? Não existe uma pessoa que tem aquilo. Nossa, eu tenho um dom de cura. Vai lá na minha igreja que tem um homem que tem um dom de cura. Ele vai lá e chega e cura. Dons de curar, de orar pelos enfermos e eles serem curados. Porque não é você, é o Espírito Santo. Então, não é para você. Operação de milagres. Proferindo a palavra de Deus. Proferir a palavra para quem? A não ser que você fique no espelho profetizando para você mesmo. Proferindo a palavra de Deus. Todos os dons visam quem? O próximo, meu irmão. Todos os dons visam a comunidade e não a si mesmo. Todos esses dons têm um proveito para o próximo e não para nós. Amém? Não servem para ser sinais de superioridade ou causar divisão. Muito pelo contrário, visam o próximo e a unidade da igreja de Cristo. Essa é a maravilha dos dons na igreja, meu amado. É por isso que um não vai ter todos os dons, porque o propósito é que nós sirvamos uns aos outros, que nós mostremos essa unidade do corpo de Cristo, agindo e operando um em benefício do outro, agindo pela presença do Espírito, agindo pelo poder de Deus, em prol do próximo. Na próxima aula, vocês vão falar sobre o corpo, como Paulo vai usar o corpo como exemplo disso. A mão não vive para si mesmo. Se sua mão vive para si mesmo, tem alguma coisa errada com você. Nós, como crentes, não podemos vir à igreja pensando só em nós mesmos. Nós não podemos viver um cristianismo egoísta, egocêntrico. Nós precisamos viver um evangelho, um cristianismo que a Bíblia ensina. Vivendo para Cristo, servindo a Cristo em benefício do próximo. Esse é o evangelho. É isso que Paulo está ensinando. Todos esses dons não são para rivalidade, orgulho, inveja, o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Paulo está corrigindo, vocês estão malucos? Não é assim. Mas um fim proveitoso. Proveitoso não somente para os que possuem, mas principalmente para os outros. É isso que Paulo está ensinando. Os dons espirituais sempre são dados para serem utilizados e o seu uso é para a edificação do corpo de Cristo, não para o proveito exclusivista de quem tem o dom. Aí Paulo vai terminar agora, no versículo 11. Ele diz, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Embora esses versículos que nós olhamos, que fala dos dons, a tendência de muitos é concentrar nos dons. Olhar para os dons de língua, de interpretação de língua, de cura, de manifestação e tudo. Mas veja, Paulo não está concentrando nos dons.
Paulo não está dando uma descrição de cada dom, de como funciona, para que serve. Não é esse. Não era esse o propósito. E provavelmente os crentes de Corinto, por estar com problema com isso, sabiam o que era cada dom. Então, Paulo estava enfatizando que cada um deles era concedido pelo mesmo e único Espírito, visando um fim proveitoso, que é a edificação mútua da igreja. Paulo vai terminar deixando claro que a igreja não tem espaço para esse orgulho, para soberba, principalmente em relação à obra do Espírito, né? Os dons do Espírito Santo. Ele afirma que o Espírito Santo, ele faz o quê? Distribui individualmente a cada um conforme quer. Sabe o que isso faz com o arrogante? Isso destrói o arrogante. Sabe aquelas igrejas, graças a Deus aqui não tem, né? Que faz a sexta-feira da busca do dom, como se o Espírito Santo tivesse a obrigação de falar, marquei sexta-feira, o pessoal marcou, tem que ir lá, porque vou ter que distribuir os dons. O que Paulo está ensinando aqui acaba com esse orgulho. Porque ele está dizendo assim, não é como você quer. Não é o dom que você quer. Eu confesso, irmãos, para a glória da minha esposa, eu não consegui alcançar esse dom. Eu desejava ter o dom de cantar. De atuar, o pastor Ricardo vai lembrar disso. Antes de ser ministro, ele chegou, tinha um grupo de teatro. Olha como Deus é sábio. Para a tristeza de vocês, para a alegria de vocês, vocês não me viram atuando no teatro. Mas eu queria ser ator. E o pastor chegou assim e falou assim, você quer trabalhar no teatro ou quer ser pastor? Decide, porque não dá para ser os dois. Graças a Deus, olha o que Deus escolheu. Nem posso dizer que fui eu. Queria cantar. Qualquer oportunidade eu estava cantando. Fui cantar lá no Amazonas, o soberoso Deus. Aí eu falei, chega, não vou mais. Acabou. Sabe por quê? Porque é Deus, o Espírito Santo, que distribui. Como? Como Ele quer, irmão. Sabe por quê? Porque isso é para acabar com toda a pretensão de superioridade, de arrogância. Sabe por que eu prego? Porque eu busquei toda sexta-feira no monte da oração, debaixo do milho, em cima do milho, sei lá. Não. Isso tira toda a arrogância. Todo orgulho, é o que Paulo está ensinando. Vocês não estão entendendo como é que funciona, irmãos. É o Espírito Santo que dá aos homens. E nem é distribuído como a gente quer. Já imaginou se o pastor tivesse o poder de falar assim, não, eu vou distribuir os dons agora aqui. A Beth vai receber o dom agora de falar em línguas. Xarabalaias. Graças a Deus que não é. Porque imagina como as pessoas seriam soberbas e arrogantes. Eu tenho o poder de dar os dons. Eu tenho o poder de realizar. Nós não temos. Isso é para nos colocar debaixo da graça de Deus. Isso é para fazer com que todo servo de Deus esteja igualmente dependente de receber os dons como o Espírito de Deus assim quiser nos dar. Isso é graça. Isso é misericórdia. Então, Paulo está ensinando os crentes aqui de Corinto a lidar com os dons, mas, acima de tudo, evidenciando como eles estavam vivendo de forma totalmente contrária às Escrituras, em desunião, e em especial em relação aos dons. Então, pela graça de Deus, nessa noite nós aprendemos sobre a diversidade na unidade do Espírito, que os dons não são para divisão, mas para um fim proveitoso. Qual é esse fim proveitoso? Servir a Deus em benefício uns aos outros, evidenciando a unidade do corpo de Cristo. Esse é o fim proveitoso dos dons, que é distribuído pelo Espírito na igreja. Porque Ele sabe o que a igreja precisa. E Ele sabe quem Ele vai usar para a glória dEle, para suprir essa necessidade. Então, o fim proveitoso dos dons distribuídos pelo Espírito na igreja é que nós possamos servir a Deus
sempre visando benefício uns aos outros. E dessa forma, nós vamos evidenciar o quê? A unidade do corpo de Cristo. E é isso que faz com que o nome do Senhor seja glorificado lá fora também. Que nós aprendemos nessa noite que no reino de Cristo não há lugar para arrogância, individualismo egoísta e divisões, principalmente em relação aos dons do Espírito. Nós aprendemos que, sejam quais forem os dons que alguém possa ter, o que é mais importante é que ela compreenda que está a serviço do reino de Deus, que os dons espirituais não foram concedidos por Deus para serem utilizados como sinais de superioridade, mas para a edificação do corpo de Cristo, porque o seu propósito é unir e não dividir. Eu quero terminar essa aula com um texto de Calvino, que diz assim: tudo o que temos do Senhor é concedido sobre a condição de lhes empregar para o bem comum da igreja, e que, portanto, o uso legítimo de todos os nossos dons é uma comunicação generosa e liberal deles com os outros. Não pode haver uma regra mais segura, nem uma exortação mais forte para a sua observância do que quando somos ensinados que todas as dotações que possuímos são depósitos divinos confiados a nós com o propósito de serem distribuídos para o bem de nosso próximo. Trocando em miúdos, tudo que nós recebemos de Deus é nos dado para ser distribuído para o bem do próximo, para que o nome do Senhor seja glorificado e servamos o seu reino. Amém? Quero convidar você a ficar de pé. E nós vamos orar, e nessa oração, eu convido você a refletir. Como você tem usado os dons que Deus entregou em suas mãos? Se você é cristão de verdade, regenerado por Cristo, o Espírito Santo de Deus está em você. E a manifestação da presença dele é notória. E nós não podemos mais nos esconder. Que você ore a Deus e peça que Deus use a sua vida. Que Ele manifeste a presença dele em você. Para usar para a glória de Cristo nessa igreja. Para usar para o seu reino, em benefício daqueles que Cristo colocou ao seu redor. Porque outros estarão fazendo isso em seu prol também. Oremos para que Deus não nos deixe esquecer que não fomos salvos, resgatados e recebemos o Espírito para vivermos para nós mesmos, mas para viver para a glória de Deus, para o seu reino, em benefício e bênção de uns para com os outros, para que Cristo seja glorificado nessa terra. Oremos. Senhor Deus, te damos graças, te louvamos pela bondade do Senhor, pelo ensino da tua palavra que nos alerta, que abre os nossos olhos para a verdade das Escrituras, que nos ensina nessa noite a respeito dos dons. Ó Pai, independente de quais são, de quantos nós temos, nós somos chamados, regenerados, ó Deus, para vivermos, ó Deus, na tua presença, cheios do teu Espírito, para que possa manifestar a graça do Senhor em nossas vidas, para abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Que possamos viver, ó Deus, no tempo presente, em um tempo difícil, um tempo em que muitos, ó Deus, estão buscando mais os seus interesses do que o interesse do próximo, do que o interesse do teu reino. Aviva o nosso coração, desperta a nossa vida, mova o teu Espírito Santo para que possamos servi-lo, servir ao teu reino, em prol e em benefício, ó Deus, uns dos outros, para que assim fique evidente a unidade do teu Espírito, unindo-nos, ó Deus, como igreja, como um só corpo, para que assim o teu nome seja glorificado e o teu reino prospere nessa terra. Guarda-nos, ó Deus, firmes diante de ti, sempre é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém.